Oiê, bichos mamadinhos do meu coração. Como é que foi o dia de vocês hoje? Eu desejo que tenha sido ótimo. E se não foi tão ótimo quanto você esperava, seja grato. As oscilações em declínio são momentos de lições, que vocês tenham aprendido todas elas. E com certeza amanhã vai ser um outro dia novinho em folha e muito melhor. Tá bem? Hoje acabei vindo de madrugada porque o dia foi longo. A tendência é que ele seja mais longo ainda, né? Mas tudo bem. Nem que seja de madrugada, eu venho aqui fazer um vídeo para vocês e, claro, não vídeo de qualquer jeito. Algo realmente relevante que acrescente a vida de vocês, tá bom? Antes, porém... Ai, desculpa. Se eu não tossir no vídeo, não é eu. Antes, porém, vou responder algumas perguntinhas que eu recebi. Eu vou ler só as perguntas, porque, veja bem, eu recebi essas perguntas de uns e-mails, assim, que eu não tenho nem como falar um nome, assim, né? Sabe aqueles e-mails, assim, tipo NWGP 300 e tralalá, arroba, não sei o que. As perguntas vieram de e-mails, assim, endereços eletrônicos. Assim. Então, não tenho, também não disseram o nome, né? Eu vou ler só as perguntas, porque muito provavelmente, pelas perguntas, essas pessoas, elas assistiram algum vídeo e, com base no vídeo, fizeram as perguntas. Quantas perguntas? 6 perguntinhas. Eu vou tentar não me estender muito, tá? A primeira. Esta magia que você fala é envolvimento com feitiçarias e encantos? Não. Magia tornou-se um termo que generaliza, né, todas as práticas que envolvem feitiçaria, mandingas, simpatias, poções, manipulações assim, através de rituais, né? Então, para todas essas práticas, usam de modo generalizado o termo magia, né? A magia que eu falo, que é a magia tradicional, ela não é uma religião, gente. Ela é uma filosofia de vida, no sentido de que ela é um caminho que visa a busca de conhecimento e sabedoria. A única manipulação
se é assim que eu posso chamar, que nem é ritualística, na maioria dos casos, usada pela magia, seria de manipulações energéticas através dos carismas e através de preces, orações, como todo mundo faz. Ela é uma reflexão, é a consciência de que tudo é energia, vibração e frequência. Não tem nada a ver com cientologia. Tá? É a conclusão que a busca do conhecimento acaba trazendo. Passamos a enxergar a realidade dessa forma, que tudo é isso: energia, vibração e frequência. Também passamos a ver a distinção entre a realidade física e a realidade espiritual. E quando se fala de realidade espiritual, estamos falando não de religiosidade, não de nenhum dogma, doutrina, conceito ritualístico religioso, não. A espiritualidade é o plano de onde a essência, a alma pertence. A alma que é você de fato, não esse corpo físico. Esse corpo físico é o seu veículo. Você, de fato, é a energia que mora dentro. A centelha. Pequenina centelha que não se chama de divina, porque é a imagem e semelhança da fonte original, né? Da fonte de vida de onde todas as coisas se manifestam. Existem o que existem que não são regras, nem doutrinas, nem dogmas dentro da magia tradicional, são como se fossem códigos de conduta e de ética, podemos chamar assim. Também são consequências, resultado da busca de conhecimento. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem consciência de que tudo é energia, vibração e frequência, você acaba aqui desenvolvendo a capacidade de manipular energia, principalmente através da vibração, como, por exemplo, o reiki. O reiki, que faz parte da medicina chinesa e japonesa, e que foi cientificamente comprovado que as mãos ela emanam um tipo de energia que sim é capaz de manipular energeticamente o corpo físico, favorecendo a cura. Seria o que as benzedeiras antigamente faziam. A nossa energia, que é a expansão da essência, da centelha
divino que é emanado através das mãos e das mãos para a cura, é poderosa. Essa essência é poderosa. Ela não... A capacidade de emaná-la não é simplesmente fazer um cursinho de Reiki. É preciso muito mais. É preciso uma consciência. Algo que a magia tradicional, que ela é muito antiga, né? Já está em vias de extinção, por assim dizer. A não ser que os filhos das pessoas da minha idade, da minha geração, sigam, levem o que já receberam. Pode ser que ela continue ainda por mais um tempo. Então, esta capacidade de manipular energia através das mãos, vibrar, e o uso dos 9 carismas possui um tipo de código de ética e de conduta. Por exemplo, o Reiki, ele deve ser usado para cura. Existe um tipo de vibração e de frequência para ativar essa energia através das mãos. Há vários tipos de energias, assim, no corpo que podem ser manipuladas, mas, por exemplo, é proibido que se manipule energias, inclusive a prática de rituais feitiços, para se favorecer, para ganhar, lucrar, se beneficiar em causa própria. Como assim? Explorar as problemáticas das pessoas através da capacidade de manipulação de energias. Vou dar um exemplo. Uma coisa que é muito comum. A pessoa, ela faz um feitiço para amarrar uma pessoa. Isso é proibido na magia tradicional. Extremamente proibido. Funciona? Não. Não da maneira que a pessoa que faz explica. As pessoas, elas ficam com as outras se elas quiserem. Livre-arbítrio sempre vai prevalecer. Às vezes, a vontade da pessoa é muito mais eficiente do que o feitiço que ela fez. O problema é que esse feitiço vai voltar para ela. E do modo que foi, volta. E se foi feito para amarrar alguém, a pessoa, ela vai ficar se sentindo por pelo menos 7 anos amarrada. Os caminhos dela vão travar completamente por 7 anos. No máximo. Não pode. Não pode porque isso infringe as leis cósmicas e espirituais. Outro código diz que é proibido interromper os cursos naturais
e os processos de ritos e coisas. A partir do momento que você faz um feitiço para amarrar alguém, você está interrompendo processos naturais e está interrompendo processos individuais. O universo, ele tem um fluxo constante. Interferir no fluxo de um indivíduo ou até na vontade dele, não pode. Porque aí você não está fazendo algo para outra pessoa. Você está indo contra uma vontade maior, porque nada neste plano é por acaso. E você também está indo contra leis cósmicas. É uma ilusão, sinceramente, é uma ilusão acreditar que um feitiço amarra uma pessoa. E se a ilusão for tão grande, porque, tipo assim, uma pessoa mente tanto para si mesma, se engana tanto e acredita tanto no próprio engano e na própria mentira, que para ela pode passar a ser verdade. Então, se ela acredita tanto que aquilo funciona, pode parecer que funciona, porque além do feitiço, há várias táticas, jogos, artimanhas de conquista para tentar prender outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa tiver a cabeça fraca, não souber o que é da vida, ela vai ceder em algum momento. Entende? E aí a pessoa vai acreditar que o feitiço que ela fez deu certo. Não. Só que mesmo assim, quando se faz um feitiço, como tudo o que fazemos emana vibração. E quando se faz um feitiço que quebra regras universais, cósmicas, espirituais, você não está trabalhando contra ninguém, a não ser você mesmo. Porque você está vibrando numa frequência que vai atrair a mesma coisa para você. Porque é a lei da causa e efeito dentro da espiritualidade e no plano físico, ação e reação. Tudo o que nós fizermos vai ter uma consequência. É por isso que algumas pessoas acreditam na lei do retorno, que ela faz muito sentido. Se você fizer, você vai sofrer a consequência do que você fez. É simples assim, né? Então, outra regra, entre aspas, não se pode manipular a energia para fazer alguém se apaixonar por nós, por exemplo. É proibido. Você está infringindo leis cósmicas e espirituais. Por quê? Cada pessoa vem para este mundo com um propósito. Manipular energias na tentativa até de alterar o curso da vida da pessoa, às vezes a pessoa já tem um caminho. Então, esses feitiços alteram o caminho da pessoa, alteram as vontades dela, então você está alterando aquilo que
tem que ser que já tem um processo, que já tem um fluxo. Não pode. Então, a magia funcional, ela não lida com feitiços, encantos, mandingas, simpatias, não. Ela faz, tem os ela faz alguns rituais que são ou de adoração ou de limpeza, de meditação, por exemplo. Eu tenho o hábito de acender incenso quando eu vou fazer orações, quando eu vou meditar. Não uso vela. Não uso vela. O incenso é uma tradição muito antiga, né? Na verdade, já tem mais um efeito psicológico, porque assim, o aroma é a aromaterapia também, né? O aroma dá um estado de relaxamento, que facilita a condição da meditação. E ela também é um lembrete sobre a questão da vibração. Como a fumacinha está subindo, a gente está entrando em contato como se fosse por um canal com o divino, com a espiritualidade, né? Então, usa-se o incenso para meditação, ou para oração. Não uso vela, porque eu acho vela algo muito bonito para o ambiente. Deixa o ambiente assim muito aconchegante, às vezes romântico, confortável, mas não uso para nenhuma prática espiritual. Sinos. Usamos sinos. Sinos, eles têm a capacidade de uma vibração, uma frequência que permite, por exemplo, limpeza de ambiente. Então, todo o tipo de sino é usado. Banhos de ervas, chás de ervas, que é para, não que assim, o chá, uma folha, uma erva, que é físico, do plano físico, ela tem o poder de interferir no que é espiritual. Mas ela ajuda a cuidar do físico. A gente precisa cuidar desse veículo. Como? Não é customizando ele, sabe? Tipo, por um acessório. Eu vou fazer uma plástica no nariz porque eu quero ficar mais bonita. Eu vou, sei lá, colocar um silicone nos airbag, assim, já que é veículo, né? Vou pôr uns airbag. Não, cuidar do corpo para nós não é isso. É cuidar da saúde, da alimentação. Banhos de ervas é que nem o banho de sais, de óleos. Eles fazem bem para a pele, eles são relaxantes, ajudam no descanso, na hora do relaxamento, porque o banho ele tem que ser algo, não é como lavar a calcinha debaixo de chuveiro, sabe? O banho é um momento que você está
iniciando o processo de descanso. Por exemplo, né? Você chegou do serviço, do trabalho, aí você toma um banho, e seu banho, esse momento é sagrado. Você está tirando pó, poluição, resto de comida que deve ter caído em cima de você, um monte de coisa. Bactérias que ficam no ar, sabe? Você está se limpando, você está aproveitando para relaxar, você está iniciando, se preparando para o descanso. Um banho não é qualquer coisa, não é só para ficar cheirosinho, não é só porque quer parecer às vezes 0 km em certas áreas. Não, o banho é um ritual, para nós é. Às vezes eu tomo banho com uma vela verde acesa para ficar aquela luminosidade verde, né? Essa é uma prática que eu acho que é esotérica, através das cores. O verde remete à cura. É bom tomar banho com uma luz verde e relaxar, esquecer as questões do trabalho, esquecer as coisas do que é lá de fora, lá fora, se preparar para se alimentar, relaxar um pouco o corpo, depois se descansar. Sabe, cozinhar para nós é um ritual de transformação. É manipulação de energia e um ritual de transformação. Tomar chás é um ritual, sim. A natureza nos dá o remédio, ervas são remédios. Toda comida, principalmente as naturais, todas aquelas que vêm diretamente da natureza, elas são remédios para nós. Não são apenas alimento para o corpo. Elas mantêm o corpo saudável. Então, assim, nisso que a gente vai obedecendo esses códigos, vai se tornando um modo de vida. Magia tradicional é um modo de vida replano, zen, pacifista. É quase um hippie. É quase um hippie, sabe? É muito zen. Não é questão de ser positivista ou otimista. Tudo é bom. Se Deus que é Deus diz que tudo é bom, por que nós vamos contrariar Ele? Por que eu não acho que as coisas são boas? Você tem que ver aí. Por que não é? Porque talvez não seja bom o que você produza, porque tudo é de dentro para fora. A realidade é você que cria, porque você olha para ela, você interpreta e você reage àquilo que você interpretou. Tudo é de dentro para fora. Então, magia tradicional é uma filosofia de vida, não é religião, não tem nada a ver com os contos de fadas, nem aqueles filmes, tipo Harry Potter, Abacadabra. Esses filmes, assim, tem coisas assim que as pessoas deviam que sobrenatural, paranormal, tem. Mas isso é outro estágio. O
outros níveis de conhecimento, sim. É um envolvimento o tempo integral dentro da espiritualidade, sabe? Aí é outra conversa. Então, nós 30 minutos para responder uma pergunta, gente. É que eu gosto de deixar as coisas bem explicadinhas com seu mínimo detalhes. Primeira pergunta. A magia tradicional é isso, tá? A segunda pergunta. Agora vamos correr. Qual a sua opinião sobre os LGBT+. Eu não entendi essa pergunta. Peraí, deixa eu me fazer entender. O que eu acho deles? Mas nada. Não acho. Acho pessoas muito bem resolvidas e corajosas, sabe? Porque é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Então, eles são muito corajosos, porque eles não saíram do armário e foram apenas contra a sociedade, contra a família. Também foram contra o sistema em busca de direitos que eles têm direitos. É preciso muita coragem, muita valentia para assumir quem se é, como se é, como se quer viver. Eu vejo eles com bons olhos. Eu estou falando dos LGBT, mas eu não estou falando dos sodomistas, sabe? De quem transforma o sexo algo libertino, promíscuo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou moralista? Não. O sexo para mim é também um ritual sagrado. Não importa como você pratique com o seu parceiro, nem se seu parceiro é do mesmo sexo que você ou não, é sagrado. Principalmente em se tratando de vídeos anteriores onde eu falei de alma gêmea e de elos kármicos, onde paixão e amor estão juntos. Eu sou uma pessoa que não acredito assim, não vai, gente, assim, minha mente não processa essa coisa, por exemplo, do sexo casual, como se fosse um animal, pura e simplesmente um animal no cio, que bateu à vontade, vai lá, fuque, e vida que segue. Eu tive 2 parceiros na minha vida, sabe por quê? Porque eu precisava ter um sentimento, um laço emocional. Porque se fosse só paixão, para mim é meio irracional isso. Essa coisa de sexo casual, de a libertinagem em si, eu acho que transforma algo que é puro, sagrado, bonito, em algo sujo e vulgar. A prova disso é que cada vez que a pessoa se sente mais livre para vulgarizar e tornar sujo algo que é bonito e sagrado, ela
ela abre um caminho para práticas como pedofilia, estupro e outras cositas mais, que levam até as práticas de todo psicopata. Ele tem um desvio sexual medonho. Ai, desculpa. Acho que eu tô com assim mesmo. Os velhos pegam viagem. Os velhos pegam viagem nada, desculpa, gente. Eu tô sem linha, tá frio. Então, assim, tava me alterando também, né? Eu fico brava, porque eu realmente acho o sexo algo bonito, sagrado, puro, e vulgarizar isso. Vulgarizar como seres humanos racionais se comportam instintivamente como se fossem animais irracionais, sendo que os animais mesmo, que me repita, eles não são irracionais não, tá? Eles são mais racionais que nós. Muitas vezes são mesmo. Então, assim, eu tenho questionado. Lamentavelmente, eles precisaram expor como é que eles se relacionam, principalmente intimamente. Eles, imagina, tem que, tem que ter muita coragem para fazer isso, muita valentia, porque eles tiveram que expor um lado que para a maioria das pessoas é íntimo, para defender o direito de amar como eles amam, de serem quem eles são. Eu tenho que achar o quê? Qual a sua opinião sobre os LGBTs? São pessoas que têm que ser aplaudidas de pé, são pessoas corajosas, são pessoas que se assumem, que em algum momento resolveram se aceitar assim como são. Se você fez essa pergunta esperando que eu ia fazer alguma crítica moralista, porque eu falo tanto em espiritualidade, nem na espiritualidade falar nada a respeito, não. Talvez as religiões falem, talvez alguns livros sagrados falem, na interpretação de quem está lá liderando os rebanhos, né? A espiritualidade não. Se eu acabei de falar que nada nesse plano é acaso, se Deus fez as pessoas para serem assim como são, com um propósito, o que é físico é tudo de dentro para fora. Se um homem se apaixona por outro homem, e essa paixão levar o amor, não são dois corpos que amam. Gente, é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. Há relacionamentos que se estendem assim por 10, 20 anos, porque acham que é amor. E aí um dia o amor acaba. E o amor não acaba. Sabe o que acaba? A paixão. A paixão é carnal, é do corpo, é do instinto. O amor é entre almas. A alma não tem sexo. A alma não é homem, a alma não é mulher, a alma é os dois. É yin e yang. É razão e emoção. Só o corpo é que tem as pecinhas de encaixe.
Não julgue para acabar não sendo julgado. E eu vejo muito hétero que julga LGBT+, sendo hétero. Tem muito hétero aí responsável por existir pedofilia, estupro, morte, destruição de lares, a leviandade, a libertinagem, a promiscuidade, a traição, tudo hétero. Não julgue. Sabe o que você faz? É na tua religião, na tua crença, se comunica com a espiritualidade. Eu queria saber a respeito. Outra pergunta. Você diz que não é cristã, mas é fã dele. De quê? Porque não... Ah, deve ser de Jesus, né? Você diz que não é cristã, mas é fã dele. Por que não é cristã? Desculpa. Eu sou fã dele, de Jesus. Sou fãzaça. Aliás, um dos meus livros favoritos é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse livro eu super indico. Esse livro é incrível, porque de fato ele é o psicólogo dos psicólogos. Pode colocar aí nos seus mantras. Se ele é o rei dos reis, se ele é o advogado dos advogados, ele também é o psicólogo dos psicólogos, pode ter certeza, porque este livro, ele dá uma visão através da psicologia sobre a postura de Jesus que é formidável, super indico. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E sou fã. Eu fico fascinada, assim, principalmente com as parábolas, porque eu sou uma pessoa que tem sérios problemas para exteriorizar emoções, sentimentos, principalmente sentimentos. Eu não sou muito boa nisso, para falar do que eu sinto, né? Por isso que eu escrevo muito, eu só sei fazer isso escrevendo. E eu, desde criança, fui desenvolvendo a mania de falar por metáforas. E foi já na criança que me fizeram começar a estudar a Bíblia, né? E eu me focava muito nas parábolas. Eu achava legal, porque as parábolas são metáforas. E eu já desenvolvia a mania de falar com metáforas, e Jesus usava parábolas, eu achava o máximo, que é incrível as parábolas. E abre, assim, um leque de interpretações para situações diversas, muito filosófica, parábola, né? E eu não sou cristã porque Jesus não era cristão. Para falar a verdade, eu sou dissertora do curso de teologia, eu não peguei essa aula. Eu não sei de onde que tiraram esse nome Cristo, né? Porque o nome original de Jesus não é Jesus. O filho de José e Maria, que o nome dele não era José, era Yosef. O nome original de Jesus era Yeshua. Não sei de onde veio Cristo, não é sobrenome.
E ele não era cristão, ele era judeu. Judeu. Judeu que nem aqueles que protestaram a favor de Gaza. Jesus não era antissemita, não. Tem muitas histórias, aliás, nos 4 evangelhos que provam isso. Por quê? Porque ele se comunicava com os chamados gentios, aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Jesus era um judeu daqueles. Os judeus são muito gente fina. Eu estou falando judeu, não estou falando israelita, tá? Estou falando judeu, que é cultura e crença, uma coisa assim. Jesus não era cristão, o sobrenome de Jesus não era Cristo, o nome verdadeiro de Jesus era Yeshua, e por isso que eu não sou cristã. Porque Jesus, eu vou deixar isso para outro dia, tá? Porque senão o vídeo vai embora. E a história, Jesus, ele não era exatamente aquilo que vocês pensam. Mas eu deixo uma dica. Ele deixou uma dica com a vida dele. A dica de como se relacionar diretamente ele e Deus. Tete a tete, assim. E como se envolver com a espiritualidade, como desenvolver a espiritualidade. Ele, por isso que é mestre, ele deixou várias dicas com a própria vida. A gente pode falar disso em outro momento, tá bom? Eu não sou cristã porque Jesus não era Cristo. Yeshua, nome real de Jesus. Não sei também de onde veio Jesus. O que acha da poligamia? É outra pergunta, chefe. O que acha da poligamia? Não acho nada. Imagina, eu sou solteira. Quando eu era casada, eu era monogâmica. Eu tinha 3 filhos em fases da vida diferentes. Eu era muito ocupada com eles. Eu fui muito integral, né? Então, assim, meu foco estava em criar meus filhos. Um marido já dá trabalho, imagina ter 2, né? Eu tinha um só. Foi uma pena que ele não tinha uma mulher só. Enfim, não acho nada. Eu nem gosto de achar, não gosto de achismo. Tudo depende do pacto entre 2 pessoas. Porque, claro, para ter poligamia, primeiro existe a monogamia. Da monogamia se abre para a poligamia, né? E para ter essa abertura, depende dos pactos e acordos entre o casal monogâmico. E isso não é da conta de ninguém. Agora, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Dar a César o que é de César quer dizer que não é que você tem apenas que pagar seus impostos. Os impostos não é o dízimo. Porque o dízimo lá naquela época era impostos. A gente pode falar disso em outra hora. Mas
você para César ou para o governo, a sua parte como cidadão não é apenas pagar impostos, é também obedecer às leis dentro da sua sociedade, da sociedade onde você vive. A nossa lei, a nossa justiça, considera a poligamia errada, né? Aqui prevalece a monogamia. Tem gente que, em segredo, faz coisas que até o capiroto fica de cabrita. Mas aí é entre as partes envolvidas, eu não acho nada. Eu ainda sou da filosofia das araras. Ainda mais porque eu tive um casamento de quase, quase 27 anos. E do começo ao fim deu muito trabalho. Uma pessoa só. Eu não sei nem como. Eu acho que eu fui uma boa escolha, sabe por quê? Porque ele conseguia. Deu trabalho demais, né? Eu não seria capaz nem de pensar em arrumar mais problema com a minha cabeça. Homem dá muito trabalho, ainda mais quando você é mãe de 3 homens. Não acho nada, gente. Cada um sabe da sua vida. Nós temos duas consciências aqui, sabe? A consciência do corpo, que é o ego, e a consciência da alma. Cada um tem que saber da própria vida. Ninguém tem que achar nada da vida dos outros. Tem que saber da própria vida. E a gente não pode se guiar por achismos. Não ache nada. Você tem que saber assim. Opa, você está afim de viver a poligamia? Isso não é da minha conta. Você tem que fazer essa pergunta, conversar isso com sua parceira ou parceiro oficial. Ok? Assim, na descrição. Não traga tudo, porque no nosso país não é permitido. E eu não tenho nada a ver com a sua vida, assim. Fica com respeito, sabe? Não tem que questionar. Outra pergunta, é a penúltima. Um relacionamento sólido pode ser interrompido ou um relacionamento sólido pode ser interrompido ou uma traição pode ocorrer se o parceiro ou parceira for magiar. Peraí, que a pergunta foi longa, deixa eu pensar. Um relacionamento. Se o parceiro for magiado, se o parceiro ou parceira for magiado, um relacionamento sólido, ele pode ser interrompido ou pode ocorrer uma traição? Não. Ah, eu não acredito, assim, embora eu já tinha tido revelações, assim, e até comuniquei a algumas pessoas que havia alguém que fazia magia para aquela pessoa. Normalmente, a revelação, ela mostra esse tipo de evento
como um tipo de alerta para a pessoa, porque normalmente a pessoa ela está aberta para qualquer tipo de energia. Até uma invejinha pode afetar ela porque ela está toda aberta, desprotegida, uma pessoa que não faz orações, preces, não se sente grata por nada, não tem uma relação com a espiritualidade, ela fica aberta para qualquer tipo de energia enviada de baixa frequência. Mas assim que é revelado, já é cortado. Aliás, quando alguém fala, tem que fazer um trabalho para desfazer aquele que foi feito, não. Se alguém viu que uma pessoa foi magiada, é a atuação de dom de revelação. A partir do momento que é revelado, cortou. Cortou. Pode crer. Porque que a revelação iria manifestar uma manifestação oculta, só para a pessoa ficar sabendo? Não. A pessoa, ela passa a saber, ela passa a ficar atenta. Aquela pessoa, ela passa a ficar atenta consigo mesma a sua espiritualidade, mas é cortado no momento que é revelado. Relacionamentos sólidos são interrompidos, traições acontecem porque as pessoas escolhem isso. Eu sei que parece melhor acreditar que tenha sido mentira do que acreditar que uma pessoa pode ser tão burra, tão instintiva, né? Porque tem gente que parece que vive num eterno cio, não pode ver um rabo de saia. Sabe aqueles cachorros? Tem uns cachorrinhos que eles são assim. Eles costumam vir na perna da gente. Eles gostam da gente, eles abraçam a perna da gente e ficam lá como se estivesse no banheiro. Tem ser humano que é assim. Não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma barra de calça, que já quer ir para cima como se estivesse um chico constante, como se fosse irracional, né? Então, assim, é tipo um consolo acreditar que o outro foi mangiado do que acreditar que possa ser tão idiota, tão burro a esse ponto de deixar um relacionamento sólido, correr o risco, né? Jogar tudo para cima em busca de algo, assim, trocar o certo pelo duvidoso, ainda depois quebra a cara, se lasca todo ou toda, volta com a cara mal lavada do mundo, cai o rabinho no meio das pernas, né? Seja deixando um relacionamento sólido, seja traindo. É mais um consolo, né? Porque muitas vezes quando esse tipo de coisa acontece, a gente se culpa muito, a gente fica vasculhando onde que a gente errou para a pessoa ter nos deixado, para a pessoa ter nos traído, como se o erro fosse nosso. Não, o erro foi da pessoa que fez uma escolha. E normalmente, tanto como espiritualista como psicanalista, eu te garanto, normalmente, 90% dos casos, a pessoa se lasca.
sempre são escolhas de ruins a péssimas. A pessoa acaba se lascando, se arrepende ainda, fica querendo voltar. E não foi magia, não. Foi livre-arbítrio. A pessoa quis. Assim como aceitar de volta, não. Foi livre-arbítrio também. Última pergunta, já foi uma hora de responder. Se essa pergunta é longa, a resposta vai ser curta. Se eu assistir um oraculista para saber do meu relacionamento e houver uma rival e ela assistir o meu... Não, essa pergunta, desculpa, eu tô rindo, eu sei que é sério, mas é engraçado que nunca me passou esse tipo de situação na cabeça. Essa pergunta vai fechar as perguntas com chave de ouro e eu nem vou poder falar o que eu ia vir falar de hoje. Mas essa pergunta é incrível, presta atenção. Se eu assistir um oraculista para saber do meu relacionamento e houver uma rival e ela assistir o mesmo oraculista, como saber se o lado positivo da leitura é para mim ou para ela? Aqui, muito provavelmente, está falando, se eu assistir um oraculista, está falando dos vários oraculistas que existem aqui no YouTube. E a maioria deles, eles fazem o quê? As leituras coletivas. Eles simplesmente abrem a mesa, vão dispondo as lâminas e fazendo as leituras. Só que existem várias pessoas com energias diferentes, em situações diferentes, talvez às vezes semelhantes. Toda leitura não serve para todo mundo. Às vezes nem para uma pessoa só, toda leitura é válida. Uma coisa ou outra de leitura, né? Então, provavelmente é isso que está querendo dizer aqui. Ela, né? Se eu assistir um oraculista aqui no YouTube, para saber do meu relacionamento, então essa pessoa tem a ver. Aí ela vai assistir um oraculista. E ela quer saber do relacionamento dela porque existe uma terceira pessoa. E aí essa terceira pessoa, ela assiste o mesmo vídeo, a mesma leitura. Olha que situação. Como saber se o lado positivo da leitura é para mim ou para ela? A gente tem que ser, quando a gente vai assistir uma leitura coletiva, a gente tem que se conhecer bastante, sabe? E a gente também tem que deixar se manifestar um pouco da nossa intuição. Porque estamos falando de uma manifestação espiritual. A leitura dos oráculos é uma manifestação espiritual, né? Você vai sentir se o lado positivo da história é você ou é igual. Que de repente, tipo, eu tô namorando com um cara. Aí apareceu uma terceira pessoa que tá afim dele e ela quer a todo custo se envolver com ele, mas ele tá comigo. E aquilo começa a me incomodar, aí eu vou procurar um dos meus oraculistas preferidos
proceder com a minha relação, porque estou me sentindo ameaçada, porque essa rival está incomodando. Ela está querendo entrar no meio da minha relação. Quando o oraculista revela a presença de uma rival, obviamente que a rival não é você. Entende? Ou então, vamos supor assim, o oraculista lê, que você estava num relacionamento e o seu parceiro, ele se encantou por um rabo de saia, quis se aventurar, deu na doida, porque ele estava crente que você ia ficar esperando, porque quem mesmo espera, né? Tudo espera. Ele foi, sem pensar no que você estava sentindo, no estado que você ia ficar. Aí você vai procurar o oraculista. O oraculista, ele vai falar daquela outra pessoa que entrou no seu relacionamento, se referindo a ela como raposa, a maioria das vezes. Raposa, muitas vezes em leituras que falam de relacionamento, é uma terceira pessoa que entrou no meio do relacionamento. Então, você não é um rival. Tudo que diz respeito a você, você vai saber que é para você, porque você é oficial na relação. Agora, se o seu parceiro, o seu a pessoa com quem você se relaciona, ela está já dentro de um relacionamento, quem é rival? Você. Porque quando você conheceu esse ser de luz, ou ser de cruz, ele já estava no relacionamento. Então, a raposa, no caso, vai ser você. E aí, diante de uma mesa aberta, na hora da leitura, você precisa reconhecer quem é você dentro de uma relação. Não adianta forçar o que não é para você. Aliás, os oraculistas, eles sempre avisam isso. Pega para você da leitura o que se encaixa na sua realidade. O que não se encaixar, lança para o universo que vai ser para outra pessoa. Leitura de tarô não é qualquer coisa não, não é que nem jogar dama, dominó não, viu gente? Então, se você é, no caso, a rival, que vai aparecer na leitura como raposa, e a leitura está dizendo que o dito cujo vai retornar porque não consegue, vamos dizer, esquecer a amada que lhe deixou para ficar com a raposa, você precisa aceitar que você é a raposa. Não tenta se colocar na leitura como se você fosse a amada. Dá ruim isso, viu? Vocês têm que entender que quando se fala mesa aberta, é como se praticamente um ritual estivesse se iniciando, a manifestação de dons, de carismas, a manifestação da espiritualidade ali naquele momento. Não pensem vocês que só por ficar assistindo no YouTube
que só porque tá ouvindo ali não é algo sério. É muito sério para o oraculista e tem que ser mais sério ainda para quem está ouvindo. Se você é a rival na relação e ouvir uma leitura e se colocar no lugar da oficial, dá ruim para você. Sabe por quê? Não, a espiritualidade não vai fazer nada. Isso vai mexer no seu psicológico. Porque você vai acreditar que é a oficial, você vai criar expectativas, você vai parar a sua vida e vai ficar esperando o dito cujo voltar para você, quando na verdade ele não está para você porque ele voltou para o oficial. Se ele voltou para o oficial, se a leitura está dizendo, por exemplo, ele viu que ele fez uma péssima escolha, ele não vai voltar. Se você não sabe quem você é numa relação, se você não consegue encarar a realidade dos fatos, nem assiste. Não assiste porque vai ser doído. Muita gente está tão acostumada a se enganar que às vezes assiste, escuta um fato, até um alerta da espiritualidade sobre qualquer área da vida, a pessoa não quer aceitar que é para ela. É para ela, as cartas estão mostrando que aquilo ela não aceita porque ela acha que tudo tem que ser do jeito dela, inclusive o fluxo da vida. Não. A inércia de não, essa não é para mim, eu vou assistir outro. Vai trocando de vídeo até que encontre um que esteja falando aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Ou o oraculista não fala o que a pessoa quer ouvir, tá, gente? Eu tô falando assim, a pessoa ela só para no vídeo que ela acha que bate mais, porque ela força. Não pode fazer isso, gente. Não pode. Pode perguntar para os oraculistas, tá? Não pode. Eles dão esse aviso assim que eles abrem a mesa. Então, não façam isso. Ok? Espero ter respondido tudo. Acabaram as suas perguntas. Eu vou rapidinho. Ai, nossa, desculpa, gente. Além das desculpas, eu quero dizer para vocês que a opção de propaganda eu só coloco no começo do vídeo. Eu não sei exatamente o que foi a mudança que o YouTube fez, que está aparecendo agora vídeos durante o vídeo. Eu nunca coloco essa opção, mas o YouTube resolveu fazer isso. Então, está todo mundo se vendo obrigado a fazer vídeos mais curtos, mas se eu cortar o vídeo, eu não vou ser claro bastante, né? Então, assim, desculpa se tiver aparecendo propaganda no meio do vídeo, interrompe o raciocínio, é ruim, né? Desculpa, mas não fui eu não, é o YouTube agora que está fazendo isso. Quero deixar uma mensaginha para todos vocês, que é um pensamento de Aristóteles, depois eu vou deixar lá nas minhas postagens, que diz assim: a crítica é algo que podemos facilmente evitar não dizendo nada, não fazendo nada e não sendo nada. Palavras de Aristóteles. Quer dizer,
Se você não gosta de críticas, se enfie dentro de uma ostra, de uma caixa de papelão, de uma caverna, pare sua vida, coloque um saco de papel na cabeça e sei lá. Porque toda pessoa que faz, que é, ela vai ser criticada. Ai, mas eu fico tão machucada que não sou criticada. Eu vou dar uma tática ótima para vocês, que eu pensei nisso na pré-adolescência. Eu sofria muito bullying na escola. Na época não existia esse termo bullying, né? Mas eu sofria muito bullying na escola porque só eu e a minha irmã e minha prima éramos orientais. Toda a escola. Anos depois, apareceu 2 irmãos, um menino, uma menina. Esse menino, ele estudou na minha classe, ele tem a mesma idade que eu. Foram para cima dele fazendo bullying, né? Era muita gente que apanhava dele, ele é baixo. Então, assim, nossa, eu falei tanta coisa que eu me perdi. Eu me perdi. Sim, na adolescência, na escola, por causa do bullying, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para não me incomodar com as coisas que falavam para mim, porque eu percebi que cada vez que eu reagia às provocações, às ofensas, eles faziam mais. E aí eles, no outro dia, continuavam. Eu percebi que a minha reação era a mesma coisa de abrir a porta para eles fazerem o que quiserem, falarem o que quiserem. Gente, eu pensei muito, muito assim. Não foi dias, não foi horas, não. Foram meses. Cada vez que vinham para cima de mim, para me provocar, para me ofender, eu tinha um comportamento, foi aí que eu comecei com a experimentação. Eu experimentava reações diferentes para tentar descobrir como fazer com que eles se cansassem de me perturbar. Um dia deu tipo um bazinho assim. Eu estava em casa, eu nem estava na escola, eu estava no meu quarto, e o quarto ficava aqui em cima, onde hoje é o quarto do meu sobrinho. Eu acho que eu estava desenhando, deu um bazinho assim. Era como se alguém tivesse me fazendo uma pergunta. Pode ser que sim. Veio assim, é lógico que você se incomoda com crítica. Você precisa tanto de elogio. Eu nunca me dei com elogios. É da minha natureza mesmo. Graças a Deus, eu nunca precisei da validação dos outros. Já foi difícil para mim nascer com uma condição que me torna diferentona, né? A minha personalidade se desenvolveu de um modo que me torna diferentona. Tudo em mim é diferentão. Então, meus pais, eles fizeram um excelente trabalho comigo para que eu não me tornasse uma pessoa dependente emocionalmente e dependente da aprovação dos outros, da validação dos outros, porque senão eles explicavam isso para mim. Senão eu ia sofrer muito, principalmente por rejeição.
Meu pai conversava muito comigo e dizia: você precisa se bastar porque você é excelente, você é muito esperto. Se ninguém gostar de você, o mais importante é que você goste de você. Seus pais gostam de você. A sua família toda gosta de você. Então, eles trabalharam bem esse lado meu para que esse Bazinga me desse uma luz. Ué, eu não preciso do elogio de ninguém, por que a crítica me afeta? Porque é isso que acontece. Quanto mais dependente de elogios, né, que é a validação, a aprovação, a aceitação alheia, a pessoa tem, quanto maior o nível dessa dependência, mais ela vai se afetar por críticas. Pode prestar atenção. É algo dual, energias opostas. Você, lógico que vai se importar com críticas. Você é uma pessoa que sempre está esperando elogios. Se os elogios não vierem uma crítica, você vai se abalar. Esqueça essa coisa de elogio. Elogio não é importante. Você tem que saber quem você é. Se os outros não acham a mesma coisa, azar. Mas quem tem que saber é você. Você tem que se aceitar assim como é. Você tem que se aprovar. Você tem que fazer sempre o seu melhor e você tem que se dar esse reconhecimento. Se os outros não acham, azar. Desta forma, na hora que alguém te criticar, porque vão, seja que você for, você vai dar as costas, não vai cheirar nem feder. Você é uma coisa assim, sal nem açúcar. Você não vai se importar. Sabe por quê? Porque tanto faz. Se for elogio, se for crítica, eu sei de mim. E se você é uma pessoa que está ali, na luta, sempre fazendo o seu melhor, sempre se esforçando, sempre acreditando, e ainda tem gente que critica, e eu sei que tem, acontece com todo mundo, ninguém quer calçar os seus sapatos, ninguém quer andar na rua cheia de pedra que você andou, mas critica. Ninguém vai fazer tão bem ou melhor que você, mas critica. E vão te criticar. Por quê? Por que as pessoas estão olhando tanto para a tua vida? Sempre me vem a imagem daquele bando de gente à toa. Eu sei que o vídeo se estendeu, mas já que estendeu, vamos estender um pouquinho mais. Quando eu era casada, o quintal, o terreno da minha casa era imenso, tinha um quintal imenso, tinha um jardim limpo. E tinha um portão imenso. Eu não sei o que acontecia, que tinha umas senhoras, umas senhorinhas mesmo. Elas já tinham fama de fofoqueira, elas eram fofoqueiras, elas gostavam de falar da vida dos outros. Elas se juntavam do outro lado da rua, bem na frente do portão da minha casa, e ficavam sentadas lá numa muretinha. Eu passei a ter a impressão que elas ficavam ali esperando eu saí do quintal, porque toda vez que eu saía do quintal, começava o burburinho. Elas escondiam, elas estavam falando, e elas olhavam e ainda às vezes apontavam, tipo assim, para mim ter certeza que elas estavam falando de mim.
Até que chegou um momento que eu tive que pedir para colocar uma chave e fechar, porque o portão era de grade. Eu tive que pedir para fechar o portão, para mim poder sair no meu quintal em paz. Porque ficava as mulheres lá do outro lado da rua esperando eu sair no meu quintal para falar sei lá o que de mim. Tá cheio de gente assim. A vida delas não é interessante para elas. A vida delas é vazia. Aí o que elas fazem? Elas ficam esperando alguém com uma vida interessante para ficar observando. Só que a sua vida que é interessante, não é a das pessoas. Então, eles não vão encher sua bola. Tem gente que até bajula. Tem gente que até parece que está elogiando. Mas é falsidade. Existe um tom peculiar quando a pessoa está sendo falsa nos elogios. Ela está falando aquilo da boca para fora, mas por dentro ela está vibrando inveja, raiva. Ai, que droga, a pessoa conseguiu, eu não consigo. É, perfiliação é uma arte. Tá? Aí, você está lá, focado na sua vida, querendo progredir, querendo evoluir, querendo crescer. Aquele bando de gente que está com a vida parada, travada, vazia, olha para você lá, mandando ver, vai te criticar sim. Por quê? Porque são frustrados. Você, quando faz seu melhor, frustra as pessoas que vivem na área de conforto. Que tá ruim, mas elas não saem do lugar, elas são igual árvores. Machuca, ofensa, críticas, fofoca, não reage, ignora. Aquilo que ignora porque dói. Por que dói se você não é o que estão falando? Ei, você não é o que as pessoas estão falando. Por que está te incomodando? Ah, a dependência por validação, por aprovação, não é? Porque se ela estivesse te elogiando, mesmo que fosse elogio falso, aquela bajulação, você ia se sentir, eu faço o máximo, que sério que eu faço. Por que você não pode estar certo que você fez o seu máximo? O que os outros é que têm que dizer que você fez? Então você não fez. Entendeu? Reflita a respeito. Vou deixar o card do Aristóteles com essa frase: a crítica é algo que podemos facilmente evitar fazendo aquilo que os fofoqueiros fazem. Não dizendo nada, não fazendo nada, não sendo nada. Vou deixar lá nos meus posts, tá bom? E fim. Perdão pelo excesso de propagandas, mas é a nova diretriz do YouTube, ou algo assim. Diz eles que eu e outros somos parceiros nisso, mas não estou sabendo nada, fiquei sabendo hoje. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um comentário, deixa um like para engajar e os vídeos ficarem rodando por aí. Gratidão aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Hoje teve recado. Fiquei sabendo que eu tive novos inscritos. Toda semana eu tenho novos inscritos.
Sejam bem discussiosos e preciosos. Mandem sugestões, façam perguntas sobre qualquer assunto. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Se eu for capaz de fazer que nem Matrix, mandar baixar as informações para te passar, eu farei isso, tá bom? Beijos na alma. Tenha um dia maravilhoso. Até o próximo vídeo. Fui.